Deus que é o melhor na nossa vida. E por mais que espiritual que nós sejamos, por mais que nós buscamos a Deus, sempre a gente acontece falar mal de alguém. Sempre, por mais que a gente ora, por mais que a gente busque a Deus, a gente sempre vai acabar falando mal de alguém, ou alguém falando mal de nós. Sempre, isso aí. Sempre vai ter um parente que já não conversa com mais um outro parente, uma sogra que não vai muito bem com a nora, um sogro que não vai bem com o genro, e daí por diante vocês sabem como é a família de cada um de vocês. E tudo isso é intriga que Satanás quer que faça nos seus dias. E você fica sem conversar com fulano, com aquele outro. Não, eu só, deixa ele dele, não quero nada, não quero mais nada não. E a gente vai guardando aquilo pra gente, e aquilo vai se alimentando só para o diabo fazer coisas erradas na sua vida, alimentando o diabo na nossa vida. E a história que eu vou, como eu achei que só está Esther só, eu não sei pregar, eu sei só contar história, sou um ótimo contador de história. E a história que eu quero trazer nessa noite, eu lembro que eu havia pregado na última vez, foi sobre Números, capítulo 11, que eu disse que o povo queria carne. Até para que se ministrou agora há pouco, porque Deus estava mandando maná, só maná, mas que é o churrasco também. Nós precisamos de uma carninha, o homem lá prometeu lá da uma picanha, até agora nada. Mas aí eu continuei estudando esse livro do número de Números, livro de Números, e eu caí lá no capítulo 12. Abre aí, cara, Número capítulo 12. Presta atenção nessa história, igreja. É mais ou menos baseada naquela outra que nós ministramos no outro dia. Mas naquela 16, tá, cara? Miriam e Arão. Agora eu falo. Começaram a fazer o que, igreja? Criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Algumas versões diz cosita. Vamos lá? 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Isso é Miriam falando. Perguntaram também, não tem falado por meio de nós? Resumindo, Deus só está falando só com Moisés? E por que Deus não fala com a gente também? 3, tá? Está em Emerson 12:4, tá? Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer um outro que havia na terra. 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, e a quem igreja? Arão. E a quem igreja? Miriam. Dirija-se à tenda. O que era a tenda? A igreja. Dirija-se ao lugar de encontro. Vocês 3. Os 3 foram para lá. 5. Então o Senhor desceu como? Numa coluna de? Complementando o que a Patrícia falou agora há pouco. Pondo-se entrada dentro da igreja, na tenda, chamou Abraão, Miriam, seria como se estivesse falando assim, dá um passo à frente. E os dois olhando um para a cara do outro, Maria, e falando assim, o que será que ele quer falar para nós? Os dois vieram, e ele disse, Deus disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões, e em sonhos falo com ele. 7. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel, e que a igreja? Toda a minha casa. Não, eu não ouvi não, é que é fiel em? Toda a minha casa. Toda a minha casa. Vamos lá, 8. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. A Bíblia, na verdade, vai dizer que Moisés era considerado amigo de Deus. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Na verdade, Deus falou assim para Miriam e Arão: por que vocês estão falando mal de Moisés? E por que vocês estão criticando o meu servo? 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Deus ficou bravo. Igual lá no versículo 11. E ele os deixou. 10, tá? Quando a nuvem se afastou da tenda da igreja, quem é a igreja? Eu não ouvi. Estava o quê? Leprosa. A sua aparência era como da neve.
viu que ela estava com lepra. Presta atenção, 11. E disse Moisés, Arão disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. 12. Não permite que ela fique como um feto abortado. Alguém que já abortou uma criança sem querer? A gente já, quando a gente matava a criação, que era com açougue, aí já vez que a gente abria, aí a gente falava assim, tem que matar essa criação porque ela já não enxerga mais, né? Quando a gente abria, ali no útero, tinha várias perninhas, a cabeça de uma vaca, era tudo certinho, só que era tudo em pedaço, porque já não tinha abortado, já não servia. Então, ali Arão falou assim, agora ela vai ficar como um feto abortado, daqui a pouco vai começar a sair as peles, vai começar por causa da lepra. Abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do seu corpo destruído, ele quis dizer assim, agora a nossa irmã vai ficar doente, a nossa irmã agora vai se decompor. 13, vamos lá, vamos no 13, então Moisés clamou ao Senhor. Então Moisés ouviu o que o irmão dele falou, e aí ele levantou as mãos e falou: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. 14. O Senhor respondeu a Moisés: o que, igreja? Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias. Palavra forte. Que fique isolada fora do acampamento. Quantos dias, igreja? Depois ela poderá ser trazida de volta. 15. Então Miriam ficou isolada. Quantos dias, igreja? 7. Por fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. 16. E depois disso partiram de Azarote ao acampamento no deserto de Parã. A Bíblia vai nos relatar que Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Miriam era a mais velha, Arão o filho do meio e Moisés era o caçula. E aí o que acontece? Vai lá no versículo 1, cara. A gente vê no versículo 1, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, falar mal de Moisés pelas costas, o porquê que ele tinha casado com uma mulher etíope. Porque a tendência seria eles casar com alguém da própria congregação, ali entre eles. Mas digamos que ele casou com uma mulher de cor negra, de cor mais escura, e eles começaram a criticar Moisés. E essa foi a realidade que começou a acontecer com eles. Versículo 2, cara. Vem lá para mim lá. E olha o que acontece no versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? E perguntaram também, não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor, o que aconteceu? Ouviu. Aqui que está o segredo. Aqui que está o segredo de tudo, igreja. Eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre o versículo 1 e o versículo 2? O versículo 1, Arão e Miriam estão falando mal de Moisés porque ele casou com uma mulher de outra congregação. E no versículo 2, agora, 2, Arão e Miriam estão criticando eles porque ele tem uma boa intimidade com Deus. Então você percebe que os irmãos estão com ciúmes de Moisés. Você que ainda diga um amém? Amém. Arão e Miriam estavam com ciúmes, estavam questionando. Por que ele casou com uma mulher diferente? E outra, por que só Deus fala com eles só? E não fala por meio de nós? Aí a palavra diz que estava atrás da porta. Quem estava na igreja? O Senhor ouviu tudo. O Senhor ouviu tudo. O resumo dessa história que nós lemos, do versículo 1 ao 2, dá a entender que Arão e Miriam, eles não estavam entendendo o porquê que Deus usava somente Moisés. Por que Deus só usa eles? Porque na verdade Moisés carregava a unção do Senhor. Moisés carregava a presença do Senhor. E deixa eu dizer algo para você. Sempre vai haver críticas, sempre vai haver confronto na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque você carrega algo diferente. As pessoas não vão olhar, não vão falar mal de nós, porque às vezes a gente tem um teclado legal, porque a gente tem um carro legal, porque a gente tem uma casa boa. Não, vão falar porque
sentaram no lugar, pediram um cappuccino, e vamos conversar agora uma parada aí. Ó, Moisés casou com uma mulher de outra denominação, e outra, por que só Deus fala com eles? Irmão, você vai sair na rua e vai ter gente que vai falar mal de você. Mas vai falar mal de você não é porque o que você tem, é porque você é. É pelo que você carrega. Se você também sair falando mal de outras pessoas, Deus ouve. Deus ouviu, não é isso, pastor? Deus ouviu. Que às vezes a gente está falando aquela tal de, não, fica só entre nós, só essa conversa aqui. Mas é tal. A Bíblia diz que Deus, aquilo que a gente acha que não é nada, aquilo que a gente acha que não tem fundamento nenhum, para Deus tem. Por quê? Porque lá no versículo 3, cara, coloca lá para mim, versículo 3. Olha no versículo 3, olha, Moisés era um homem muito o quê? Paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E é por isso que ele fala assim, ó, vocês estão aí todo bravo, todo nervosinho, mas Moisés é o único que eu olho para vocês no meio de uma congregação de 3 ou 6 milhões de gente, ele é o único capaz de ouvir a minha palavra. Quanto é grande homem? Aí eu pergunto para você, por que Deus ouviu essa conversa? Alguém sabe responder? Fala você está pregando, né? Porque Deus sabe e ouve o que falam de você pelas costas. Deixa eu dizer algo para você bem sério aqui. Se você carrega a unção de Deus, se você carrega a presença de Deus, se alguém se levantar para falar mal de você, pode ser que você não vai saber o que está falando, mas a Bíblia diz que Deus ouve. Com o filho dele, Deus ouve. E vai ser tratado com Deus no final. Porque com um filho, com um que é chegado com Deus, Deus ouve. E deixa eu dizer algo aqui para você. Se você tem falado também de algum Moisés por aí, Deus ouve. Deus ouve, querido. É muito sério isso aqui. Eu não sei se falavam de mim, eu não sei se falam de você, mas uma coisa eu sei: a unção que eu carrego, o propósito que eu carrego, vai incomodar muita gente. Aquilo que você carrega vai incomodar muita gente. Por isso que muitas vezes as pessoas vão falar mal de você no trabalho, na escola, onde você estiver, sempre vai ter alguém falando mal de você, não porque você tem, mas pelo que você é. Você é crente? Você é aquele que dá dinheiro na igreja? Você é aquele que dá o dízimo? As pessoas vão falar, não é porque você vem para a igreja, mas é porque é aquilo que você faz. E aquilo que você faz, as suas atitudes, é o que vai levar as pessoas a criticar nós. E muitas vezes a gente ouve também, falamos mal de alguém, porque a gente não sabe o que Moisés está com intenção. Então pode ser que esteja alguém falando mal de nós, ou pode ser que nós estamos falando mal de alguém. Irmão, Deus ouve, Deus sabe tudo, e Ele tem cuidado de todos aqueles que carregam um propósito. Deus, Ele cuida, e Deus trabalha em todo aquele que carrega um propósito, todos que são pacientes. Moisés era paciente. A Bíblia diz nessa versão que eu tenho que Moisés era uma pessoa muito mansa. Moisés era um paciente. Ele era calmo, não era nervoso. Não é que nem aquelas mulheres assim, que vou dizer bem barraqueira. Comigo o negócio é diferente. Comigo o negócio não vai ser agora. Meu Deus. Segunda-feira, foi? Você mandou uma mensagem lá todo mundo. Eu com a pastora. Mandou uma mensagem lá para todo mundo, mas eu não estava no grupo da igreja e não vi. Aí quando eu vi a mensagem que ela mandou, eu até agora. E catei e mandei, foi ou não foi, Patrícia? Ela está de testemunha aqui, ó. Eu comecei a falar um monte para ela. Falei isso, onde já se viu, que não sei o quê, que não sei o que. Ela falou assim: irmão, o que eu mandei para você, eu mandei com a lista de transmissão. Não era para mim, entendeu? Mas, tá vendo? Às vezes a gente se torna um Arão, às vezes a gente se torna uma Miriam. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pode ser que aconteça, aconteceu comigo. Vamos lá, cara, no versículo 4 agora, verso 4. Vamos lá embora. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: eu quero os três, dirigam-se com a igreja ao encontro. Vocês três. E os três foram para onde? Para a igreja, foram para lá. E Deus dá uma palavra muito dura a Arão
desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da terra, chamou Arão e Miriam. Arão e Miriam, dá um passo para frente. Quero falar com vocês dois, na frente de Moisés. Deus dá uma palavra muito forte, dura para Arão e para Miriam. Porque os três, dentre os três, tinha dois que estavam fazendo coisa errada que não agradava a Deus. Dessa família aqui, dos três irmãos, tinha dois que não estavam fazendo o que era certo. E Deus ouviu o que eles estavam falando. Deus ouve o que você fala. Deus ouve e vê. O irmão pregou aqui. Deus vê o que você faz. E Deus fala também quando você começa a fazer errado. Eu falei que a palavra era forte, está parecendo um velório. Deus sempre vai marcar uma reunião, um bate-papo com pessoas que já passaram do limite falando mal de você. Deus sempre vai marcar uma reunião, um propósito, chega para lá, pessoas que já estão passando do limite. Porque eu tenho certeza que não é a primeira vez que a Arão e Miriam fazia isso, não. Dessa vez tinha um cappuccino, tinha um salgado, tinha um negócio diferente lá. Não está certo isso, né? Não. Acontece que o nosso irmão casou com uma mulher diferente, Deus só fala com eles, e lá do outro lado da porta, Deus estava só escutando. Isso é forte, cara. Talvez se o pastor chamar a atenção aqui de alguém hoje, aí o que vai ser a palavra? Eu não vou mais na igreja. Mas aí, se ele fala assim, a Maria isso para você, que não pode. Aí, não, eu não vou mais, porque o pastor me chamou a atenção lá na igreja. Mas aí o pastor é esperto, ele dá um microfone para um doido falar. E aí, meu irmão, a coisa fica diferente. Porque então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e quando-se a entrada na igreja, chamou Miriam e Arão. Eles deram um passo à frente. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. Deus não tem que dar explicação para mim e para você. Porque se Deus tivesse dar explicação para mim e para você, Maria, nós seríamos Deus e Ele seria servo. Por que Deus chamou esses aí para ter uma conversa? Porque é Deus. Ele ouviu que estava errado, Ele corrige o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer com a sua casa. Deus faz o que Ele quer com a sua família. Por quê? Porque Ele é Deus. Não estou entendendo de novo, amém? Verso 6, cara. Nossa. Que chique aqui dentro, não é? Você não tem, mas eu tenho. E ele diz: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um homem de Deus, há um profeta, há um servo do Senhor, a ele eu vou me revelar em visões e em sonhos, e falo com ele. Ah, você acha? Foi o 7. O 7 diz assim: não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel aonde, igreja? Eu não ouvi. Moisés era fiel aonde, igreja? Toda minha casa, Moisés era fiel. Moisés chamava a atenção do Senhor. A Bíblia diz que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor, todo o templo. Moisés vem para a igreja para servir. Moisés vem para a igreja para adorar. Moisés vem para a igreja para ser um adorador. Muitas vezes a gente vem para a igreja, vem forçado. A gente, não, eu não quero isso, não quero saber disso. Eu quero só chegar, sentar no meu banco. Moisés era diferente. Moisés ele entrava e falava assim: pastor, o que você precisa hoje no culto? Pastor, o que você quer? Eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E isso chamava a atenção do Senhor. Porque ele era uma pessoa paciente, mansa, calma. Se alguém fala mal um do outro, Moisés está fora. Moisés não fica em rodinha de gente falando mal dos outros. Moisés está fora, igreja. Moisés está fora. Moisés é aquele tipo de pessoa que quando chega para conversar e percebe que ele vira as costas. E a Bíblia diz que Deus vê. Esse é dos meus. Esse é dos meus. Eu pergunto essa noite: será que Deus poderia nessa noite apontar para algum Moisés que estiver aqui? Poxa, que forte, hein? Será que Deus teria nessa noite condições de olhar para a igreja batista, Jeová chamar e orar e falar assim: é servo do Senhor, é serva do Senhor, é serva minha,
igreja, eu adoro Ele, Ele vai estar sempre comigo, eu cuido da casa, eu cuido da família dele, porque é servo meu fiel em toda a minha casa. E Deus olha isso na gente, igreja. Deus, Ele quer ver até onde nós podemos ir com Ele, até onde nós podemos ir. Eis aqui que é fiel à minha igreja, esse aqui é fiel ao meu tempo, esse aqui é o que se dedica a mim. Verso 9, cara. Então, o que aconteceu, igreja? A ira do Senhor acendeu-se contra eles, contra Miriam, contra Arão, e eles o deixou. Aí está um segredinho aqui, ó. 10, logo 10, né? Quando a nuvem se afastou, Miriam estava como igreja? Leprosa. Miriam ficou como lepra. Lepra é aquilo que deformava o corpo. E Arão ficou o quê? Desesperado. Voltou o espírito para Miriam. O irmão viu. Por que a minha irmã não está com lepra? Porque sabia que nessa época, uma pessoa que pegasse lepra já não podia estar mais no meio. Teria que ir com um leprosário e aí esperar até o dia dela morrer. E quando o irmão dela mais do meio olhou e viu a irmã com lepra, na hora ele lembrou. É porque nós estávamos falando mal do nosso irmão. Deus está nos castigando. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo aquilo. Porque a gente estava falando mal do nosso irmão Moisés. Deixa eu falar algo para você. Porque só Miriam, a Bíblia vai dizer que só Miriam ficou leprosa. Alguém sabe me dizer por quê? Não, né? Porque talvez foi ela que começou a contenda. Talvez foi ela que começou a fofoca. Talvez foi ela que falou: Arão, vamos tomar um cappuccino lá, um cafezinho ali, vamos lá, viu? Onde já se viu? Porque talvez ela ficou com ciúmes agora. Moisés casou com uma mulher etíope, diferente. Talvez a liderança que ela tinha com Moisés não ter uma companheira, ela falou assim: perdi a liderança, perdi o chamado. Então ela começou: onde já se viu? Como que pode ele casar com uma pessoa diferente? Enciumada. Principalmente depois do versículo 2, quando fala assim: e por que Deus só fala com ele só? Ficou com ciúmes de novo. E isso gera intriga dentro de família, igreja. Aqui está gerando uma intriga entre famílias, que Deus estava lá do outro lado da porta ouvindo lá e falando assim: eu vou cuidar deles, eu vou ter um tratamento pessoal com eles. E a Bíblia diz que ele chama Moisés, Arão, Miriam, os 3 amigos da família. Eu acho que Miriam, ela pegou a lepra pelo fato dela ter sido quem começou a confusão. Hebreus 12, abre cá. Hebreus 12, 6. Por que Deus fez Miriam leprosa? Presta atenção, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor, o que ele faz, igreja? Disciplina a quem ele e castiga todo aquele que aceita como filho. O Senhor, ele disciplina quem ele ama. E o Senhor castiga como um pai castiga um filho. Bom, às vezes, não sei por vocês, mas na minha época, quando eu fazia arte, o meu pai colocava meu irmão de castigo. Já foi de castigo? É ruim. Hoje ele desce uns castigos pegou, mas primeiro era joelho no milho. Tô certo ou não tô, Gasote? Colocava o grãozinho de feijão, ficava de joelho lá. Não era minha época, mas eu ouvi muito isso aí. Ficava de castigo, pode ficar de castigo em cima do milho. E aqui, ó, em Hebreus 12, 6 diz que o Senhor disciplina quem ele ama. E ele castiga. Essa versão ficou brava. E ele castiga todo aquele em quem aceita como filho. Ao mesmo tempo que ele ama, ele faz uma coisa, ao mesmo tempo que ele ama, ele faz a outra coisa. O importante nessa história é o quê? Nós somos amados por Cristo Jesus. Nós somos amados pelo Senhor. Volta lá, cara. Coloca aí para mim. 1 Pedro 3,10. 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde o que, igreja? Por detrás dos dentes, tá? E os seus lábios da falsidade. Eu vou ler de novo. Pois quem quiser amar a vida, eu tenho uma versão na mensagem que diz assim, ela, sem ela aqui, na mensagem, pois quem ama a sua própria vida, vai ver os seus dias felizes se você guardar a sua língua atrás dos dentes. A versão da mensagem ela é bem, entendeu? E os seus lábios da falsidade. Então o que o Senhor está nos trazendo aqui
Pedro está nos ensinando? Pedro está nos ensinando o quê? Fica quieto. Não causa mais confusão em família, não. Está com ciúmes, está com isso, aquilo. Não fica com ciúmes, não. Eu me lembro pode estar no versículo 11 depois, tá? Eu me lembro, eu contei isso aqui outra vez, quando eu trabalhei na Pompili, e aí os caras aumentaram diminuíram o nosso salário, aumentaram as horas de trabalhada. Aí eu e mais dois, nós fizemos um motim lá, e nós queríamos o quê? Vamos chamar o sindicato. Não pode diminuir o nosso salário, tirou a insalubridade, e agora vão aumentar, vai ter que trabalhar 12 horas agora? Aí vai, nós fomos lá e começamos a falar um com o outro, fomos inflamando, até que o negócio generalizou. Todo mundo falou assim: não, tal dia nós não vamos trabalhar, nós vamos ficar na frente da Pompili. Coloca lá, versículo 11, tá? Números 12 e 11, tá? Nós vamos trabalhar porque onde já se viu, diminuir o nosso trabalho, diminuir o nosso salário, aumentou o nosso trabalho. Aí no dia que era para todo mundo não entrar na fábrica, ficou eu e mais dois, tá bom? Os bobão lá por detrás. E o que aconteceu? Disse a Moisés: por favor, é Arão falando, tá? Meu servo, meu Senhor, chamou agora o irmão de Senhor, não nos castigue pelo pecado que totalmente cometemos. Arão reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo ali, o fato da sua irmã estar leprosa, era por causa de uma conversa boba lá atrás. A nossa irmã está com lepra porque a gente estava falando mal de Moisés. Versículo 13, cara, está para acabar. E o que acontece? Moisés, ele ouve o pedido do irmão. Isso que é o legal da história. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe o que, igreja? Cura. Moisés levanta a mão, se humilha diante de Deus, pedindo a cura da sua própria irmã. E o que eu aprendo com isso, Emerson? Olhe para quem fala mal de você. A unção que você carrega define quem você é. Estão falando mal de você? Olhe por essa pessoa. Estão levantando um motivo contra você? Olhe por essa pessoa. Estão fazendo isso contra a sua vida? Olhe por essa pessoa. É isso que aconteceu. Moisés levantou a mão, dobrou os joelhos e falou: ó Senhor, cura minha irmã. Ele estava falando assim: eu perdoo ela. E essa palavra perdão era tão difícil muitas vezes a gente aceitar, porque enquanto as pessoas falam mal de você pelas costas, guarda só o seu coração. A Bíblia diz para a gente guardar o nosso coração. Enquanto você sabe que estão falando mal de você, que estão levantando calúnia, que estão fazendo isso, não faça nada, simplesmente ore. Faça como Moisés, ore pela cura. Ore pela cura. Deixa eu dizer algo para você: prepare o seu coração, porque vai ter hora que você vai precisar perdoar. Vai ter hora que você vai precisar pedir perdão para Moisés. Isso é nítido. Nós vemos nessa história tudo o que aconteceu. Deus vê, Deus chamou os irmãos lá. É como se o próprio Arão lá atrás falando assim: não deixe que a nossa irmã fique desse jeito. É como ele estivesse falando: perdoa a gente. Desculpa eu ter falado mal de você, cara. Perdoa a gente. E aí o que Moisés faz? Ele dobra os joelhos, ele por misericórdia fala assim: Senhor, cura minha irmã. Cura minha irmã. O próprio Jesus, né, quando foi pregado na cruz, o que ele falou? Pai, perdoam eles, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus, pessoas ali que traíram ele, pessoas que negaram ele, pessoas que já não estavam mais caminhando com ele quando ele foi pego. Mesmo assim, ele falou assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Então olha para a pessoa que está do lado, que já está quase dormindo, e fala assim: vai ter uma hora que você vai ter que pedir perdão para Moisés. Vamos entender? Diga amém. Quer uma dica? Levante a sua mão e libere perdão. Libera perdão. Por isso que quando fala que você precisa preparar o seu coração para quê? Para saber perdoar quando fala mal de você. Para saber perdoar quando fala mal da sua casa. Para saber você perdoar quando fala mal dos seus filhos. Para saber perdoar quando se levanta contra a sua família. Prepare
prepara o teu coração por isso. Por quê? Para o diabo, que ele quer o quê? Intriga. O diabo, ele quer ver vizinho brigando com vizinho, cunhada brigando com cunhada, sogro brigando com genro. O diabo é esse. Deus, ele quer o quê? Perdão. Só precisa perdoar. Jó. Quando que Jó mudou o cativeiro dele? Pastor, não estou charado. Quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Isso é muito lindo. Então, se estão lançando pedra contra você, abençoe essa pessoa. Estão falando de você por aí, te ferindo pelas costas, abençoe essa pessoa. E esse resumo da história é, versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-me cura. 14 casos. E Moisés, e o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido do rosto, ela não estaria envergonhada 7 dias. Que fique isolada agora ela, fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Por que Deus manda ela ficar 7 dias isolada aqui? E não 1 dia, não 2 dias? Porque alguém sabe responder aí? Você imagina eles fazendo festa, porque esse povo aqui gostava de uma festa. Eles faziam uma festa, você imagina Miriam com lepra, de longe vendo. Era para mim estar lá com eles. Poxa vida. No segundo dia, ela com fome, porque ninguém poderia ir lá. Nossa, estou com fome. No terceiro dia, todos os dias Deus ia tratando com Miriam. Todos os dias Deus ia tratando com Miriam. Deixa eu falar algo para você. Vai ter hora que você vai precisar se afastar um pouquinho de Miriam. Vai ter hora que você vai ter que chegar no seu trabalho e falar assim: Miriam, a partir de hoje, vou dar um tempinho aqui na nossa amizade. Vai ter hora que nós vamos ter que chegar em algum lugar e falar assim: ó, não quero mais. Deixa Miriam um pouquinho longe da sua família. Deixa Miriam um pouquinho longe. Tem gente que vai precisar sair dos círculos de amizade, principalmente grupo de WhatsApp, que fica mandando alguma pornografia para essas coisas. Tem hora que cai fora. Cai fora disso. Cai fora de contenda. Cai fora de briga. Um dia lá no grupo do WhatsApp começaram a brigar lá. Eu pensei que o grupo. Para que não vai me edificar nada? E Deus manda a Miriam ficar 7 dias no passado, sabe por quê? Porque não dá para você tratar uma pessoa do seu lado que está com lepra. Uma pessoa leprosa não tem como você tratar delas se ela estiver com lepra. Deus falou 7 dias, mas tem gente que está 30, tem gente que está 60, tem gente que está 6 meses e ainda não foi curado, né, pastor? A pessoa não aceita, né, às vezes a repreensão do Senhor. A gente acha que Deus ele é tão bom que não afeta nada na nossa vida. Mas Deus está falando. Tem gente que está 7, 2 meses, 90, 6 meses, 1 ano, ainda com a lepra, não aceita. Está dentro da igreja, está leproso. Está vindo para os cultos, ainda está leproso. Por quê? Porque ainda não aceitou o tratar de Deus. Não aceitou ser curado pelo Senhor. A gente entra e sai da mesma forma. Não pode, porque nós estamos com lepra. Eu tenho que pôr um leprosário. E lepra que eu estou falando não é a lepra que não é a lepra espiritual, hein? É a lepra que tem aqui. A palavra é forte. Irmãos, entenda uma coisa: tem muita gente que está perto de você que já não pode ficar mais perto de você. Versículo 15, cara, coloca lá para nós lá. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O povo continuou a caminhada no deserto, mas chegou uma hora que eles parou por causa desse acontecimento. E Deus falou assim: vocês não vão para lugar nenhum enquanto Miriam for curada. 7 dias espere, 7 dias para esperar. Mas o que você entende nessa história? Depois que Deus trata com Miriam, ela aprende que Deus sabe perdoar. 7 dias fora do arraial, 7 dias fora dos amigos, 7 dias fora das pessoas que ela gostava, para ela entender que a atitude que ela estava aqui falando mal de um servo de Deus era gerar um castigo nela. Então levante sua voz de novo e fala assim: cuidado com os Moisés que está perto de você. Cuidado com os Moisés.
falar mal de Moisés. Sabe o que eu entendo também? Tem gente que vai ter que voltar para ficar perto de você, porque Deus já tratou dela. Aí vai ter uma hora que você vai ter que postar perdão, amizade, cara. Vou voltar a ser amigo dessa pessoa. Porque pode ser que já passou 7 dias, foi curado da lepra. Vai ter hora que você vai precisar fazer isso, querido. Tem hora que vai ter que trazer Miriam de volta, porque senão você não consegue caminhar. Porque esse povo ficou parado 7 dias enquanto ela não foi trazida de volta. Não adiantava ir os 3 milhões e ficar um, porque a Bíblia diz lá que Deus, o que faz? Ele deixa os 99 e vai atrás de uma. Então, o que está querendo dizer aqui? Enquanto ela não for curada, enquanto ela não for sarada, durante esses 7 dias, vocês também não vão andar, não vai deixar Miriam para trás, não vai ficar ninguém para trás. Jesus não quer deixar ninguém para trás com lepra. O que nessa noite o Senhor está dizendo é o seguinte: peça perdão, libera perdão, porque Ele não quer deixar você para trás. Ele quer que você seja curado, Miriam. Ele quer que você seja liberto, Miriam. Como estão entendendo? Digam amém. Deus quer ver nós curados, Deus quer ver a gente curado. Eu fico imaginando a conversa entre Moisés e Miriam. E aí, meu irmão, como você está? E ela dizendo perdão por ter falado o nome de você, meu irmão. Desculpa, ficar 7 dias de nome de vocês é muito difícil. Eu imagino como que foi a conversa de Moisés ao encontrar com Miriam, igreja. Como foi a conversa? Moisés e Miriam, um perguntando para o outro: é ruim ficar 7 dias? É ruim. É ruim ficar 7 dias longe de vocês. Por que 7 dias? E por que Deus fez isso? Para Miriam poder dar valor quão importante é estar em família. 7 dias era para tratar Miriam, para saber o quão bom era estar dentro de uma igreja. 7 dias era para saber o quão bom é você chamar aquela cunhada de volta, que você não conversa, falar: viu, tem um almoço em casa, vem almoçar. E na hora que ela chegar e falar assim: ó, perdão, me perdoa, ou eu te perdoo. Só assim que Miriam vai ser curada, através do seu perdão. Miriam só foi curada no 7º dia porque Moisés foi até ela. E se ele falasse assim: eu não vou lá não, porque ela não foi curada ainda. Mas Moisés era um homem que confiava na palavra de Deus. 7 dias é o suficiente para curar ela. Vai lá no 16, cara, só para me acabar. Depois disso, o que aconteceu? As partes de Azerote, do acampamento do deserto de Pará. O pessoal foi embora, trouxeram Miriam. Miriam voltou para a congregação. Miriam, agora você vai me ajudar a conduzir esse povo. E Miriam vai indo com o pessoal, porque 3 milhões de pessoas andaram no deserto. Mas Miriam foi repreendida por Deus, porque estava falando mal de um servo do Senhor. Deus colocou isso no meu coração essa semana. E já vinha, na verdade, dias que estava estudando isso aí. Que às vezes a gente acha que algumas coisas não é nada, mas Deus ouve. E se Deus ouve, descansa. Se Deus escuta, descansa. Se você carrega um propósito, se você carrega a unção, se você carrega algo de Deus, descanse. E essa peleja não é sua, essa peleja agora é do Senhor. Moisés, a peleja agora já não é com você, Moisés. Agora eu quero tratar com os seus 2 irmãos, mas principalmente com Miriam, porque foi ela que começou tudo. Você que me diga amém. Diga isso comigo. Eu nessa noite, eu preciso me identificar se eu sou Moisés ou se eu sou Miriam. Amém? Pode ficar de pé. Quero passar a palavra para o pastor. Mas eu quero orar para você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que a tua palavra minhe como uma flecha no nosso coração. Pode erguer cá, aí. Que a tua palavra, Senhor, ela minhe no coração do teu povo. Que nós possamos reconhecer nessa noite tudo aquilo que nós temos feito, às vezes algo que a gente acha que não tem mínimo valor, mas nós sabemos que o Senhor ouve todas as coisas. O Senhor é um Deus presente, um Deus onipotente. O Senhor é um Deus que vê, que ouve, um Deus que fala, um Deus que pega um filho para curar, um Deus que pega o seu filho para poder ajudar, repreender, porque o seu amor sempre vai prevalecer. O Senhor podia ter deixado aquela menina, aquela mulher longe
nossas casas, a intriga que o diabo muitas vezes enviou para você que amou com um vizinho, mal com um parente. Nessa noite o Senhor diz: peça perdão, libera perdão, porque só assim você vai ser curado, Miriam. E se você carrega essa unção, tem sempre com o teu coração aberto. Eu te perdoo, Miriam. Eu te perdoo, Miriam. Eu te perdoo, Miriam. Deus quer ouvir perdão da nossa boca. Quantas vezes eu errei, eu tinha que chegar para pessoas e falar: me perdoa. Por mais que idoso, a gente precisa ser curado dessa lepra espiritual. Diga assim comigo nessa noite: Senhor, me perdoa se por algum momento eu me tornei uma